Boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui mais um sábado, pela graça de Deus, reunidos para ouvirmos um pouco da palavra do Senhor. Palavra essa que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito bom ver cada tela aqui, 45 participantes até o momento. Eu gostaria de iniciar fazendo uma oração. Vamos inclinar a nossa cabeça e orar ao Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, magnífico Senhor, nós nos apresentamos, Pai, nesse momento diante de Ti, para pedir que o Senhor guie tudo o que aqui irá acontecer, para que aconteça da melhor forma. Que o Senhor cresça, Pai, e que nós sejamos diminuídos na Tua santa presença. Perdoa nossas falhas, nossos erros, sonda o nosso coração, Pai, neste momento, vê o que há de inapropriado e remove de nós, para que possamos aprender do Senhor, Pai, com o máximo de concentração. Que possamos esquecer, Pai, tudo que se passou no dia de hoje e focar apenas nesse momento. Em nome de Jesus, que é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa salvação, que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Já aqui embaixo. Uma boa noite a todos. Vamos agora louvar o nosso Deus. A gente escolheu 3 cânticos e, se você souber, nos acompanhe. Se não, apenas louve em pensamento e com seu coração também, tá bom? Então, vamos louvar ao nosso Deus. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de um homem que tanto me amou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, ele é Rei, é amor, é verdade. Só com ele encontrei essa paz que busquei. Só com ele encontrei a felicidade. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não há maior. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim, sem fim. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não volto não.
Depois da luta, ganha a coroa. A recompensa é certa e boa. Depois da luta, ganha a coroa. Atrás não volto, não volto não. Amém. Boa noite, meus irmãos. Obrigado por cada vida que está nesse momento conosco para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Que Deus continue derramando graça e bênção de cada um de vocês. Obrigado pela presença de todos. Hoje eu quero apresentar o nosso professor, né? Falar do nosso professor é fácil, porque o professor Paulo, né? Ele fez Ebenezer, morava em Caruaru, casado com Simone, tem 2 filhos, né? Tem o Gemerson e a Juliana, que também faz parte do AME. E interessante que o nosso professor, ele está atualmente em Curitiba, evangelista de lá, graças a bom Deus, um servo do Senhor, tem se dedicado na obra do Senhor, e ele também é coordenador da equipe do AME. Nós temos 2 convidadas, que é a Tabata e a Carla, né? Sejam bem-vindos. Então, professor, fique à vontade, que Deus possa abençoar. Posso fazer uma oração? Sim. Oremos. Grandioso Deus, soberano e maravilhoso Pai, graça te damos por tudo, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Estamos nessa noite, ó Pai, aprendendo mais da Tua palavra. Que o Senhor capacite a cada dia a vida do professor Paulo, dando sabedoria que vem do alto, para que ele possa, ó Pai, nos ensinar a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Barbosa. Obrigado a todos os coordenadores desse ministério que realmente tem abençoado a vida dos jovens, tem ajudado os jovens não só em Campinas, mas em muitos lugares do Brasil, né, a crescer. Eu não sei se o evento é uma vez por semana, uma vez por mês, mas seja qual for a dinâmica, né, eu creio que tem contribuído e muito, né? Agradeço a todos que estão aqui nessa noite. E nosso tema é o jovem que Deus usa, né? Vamos tentar falar um pouco sobre esse tema. Eu conheço alguns de vocês que estão aí na tela. Alguns eu vi quando, desde de criancinha, né? Eu conheço, vi crescer. Então, é muito bom vê-los aqui. E eu sei que a maioria de vocês, se não todos, né, como eu não conheço pessoalmente a todos, mas acredito que vocês estão servindo, né, e sendo usados por Deus de alguma forma. Então, nessa noite, a gente vai aprender um pouco mais. Vamos olhar a vida de alguns jovens na Bíblia e vamos tentar tirar algumas lições para a nossa vida. Tá certo? Eu vou fazer uma pergunta para você meditar. O que o nosso Deus espera de nós, né, nesse século 21? Qual é a expectativa de Deus com relação à minha vida, à sua vida? Você já pensou sobre isso, né? Nessa pandemia, essa nova realidade que nós estamos vivendo, né, nos adaptando a um novo jeito de viver, o que Deus espera de cada um de nós, né? Que atributos, que qualidades Deus espera que possa ser desenvolvido, né, em nossa vida, para que possamos ser usados cada vez mais por Ele, né? A gente sabe que Deus, Ele quer usar cada jovem, né, que faz parte da igreja. Ele quer usar todos, né? Por isso que quando nós nos tornamos cristãos, nós recebemos um dom para ser exercido no corpo, né? E é muito importante, sabe, independente da sua idade, você descobrir isso
para que a vida cristã ela tenha mais sentido, né, para nós. Quando nós descobrimos a nossa função dada por Deus, e daí nós exercemos essa função em prol do corpo, para ver o corpo crescer cada vez mais. Então, é isso que Jesus quer, né? Ele quer levar cada jovem a ser semelhante a ele, na sua postura de vida, no seu jeito de viver, no seu conhecimento da palavra, né? Mas é interessante porque, por sermos jovens, a maioria das vezes nós queremos saber e ter, né? E realizar. A gente quer as coisas muito rápido. E nós queremos as realizações, a gente quer chegar logo a desfrutar daquilo que a gente pensa, né? Que nós queremos o resultado logo, ao invés de passar pelos processos para que a gente possa chegar ao resultado, né? É como um jovem casal que eles estão mais preocupados no casamento, né? E eles falam demais sobre o que vai acontecer na festa, no casamento em si, a casa, as roupas, e não se preocupam em cultivar um relacionamento, né? Que pode levá-los a casar ou permanecer casados por muitos anos. Então, assim somos nós, muitas vezes. A gente quer o resultado, a gente não quer passar pelo processo e deixar o processo acontecer. Então, Deus deseja, né, usar jovens que se aprofundam as suas raízes, né, nos princípios de Deus. Não simplesmente, né, já pensa e já deseja os resultados, mas que se aprofundam para que possam, né, ter esses resultados lá na frente, né? Deus, na verdade, ele quer usar jovens fiéis, né? Fiéis a ele. Jovens que enfrentam várias situações por fidelidade a ele, não é? É esses jovens que Deus ele quer usar, tá certo? Eu escrevi uma definição de fidelidade. Fidelidade quer dizer sinceridade, honestidade, verdade, retidão, firmeza, lealdade. Deve estar, né? Todas essas coisas devem estar na nossa mente quando nós falamos em fidelidade. Fidelidade é quando você está sozinho. Quem é você quando você está sozinho, onde ninguém está vendo você? Fidelidade tem a ver com isso, né? E o primeiro jovem que eu queria mostrar e tirar algumas lições da vida dele se encontra em Gênesis, né? O jovem José. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 39, a vida de José nos ensina, né? Ela nos encoraja a sermos fiéis em qualquer cultura, em qualquer circunstância que nós possamos estar vivendo hoje, né? Ou enfrentando. José é um grande exemplo para nós, né? E a gente sabe que no livro de Gênesis, uma boa parte ou quantidade desse livro é narrado a vida de José, de tantas coisas interessantes e boas que tem sobre a vida dele. A gente sabe, resumindo um pouco da história de José, né, que a sua vida foi incomum à de um jovem normal, né? A gente sabe que ele foi levado, né, como escravo para o Egito, e a gente sabe que quando isso aconteceu, ele tinha apenas 17 anos, né? E isso tudo já estava acontecendo com a vida dele. Naquele país, no Egito, a gente sabe que ele passou ali os 13 anos da sua vida, se passaram ele preso como escravo, não é? Depois disso é que ele passou a ter uma posição melhor lá no Egito, né? Então, resumidamente, é a vida dele, foram essas coisas que aconteceram. E a gente sabe, imagine você
além de ser levado, conduzido, né, principalmente por sua família, como escravo, uma família, os irmãos que queriam tirar a sua vida, não fazendo isso, né, tornaram ele escravo, e 17 anos ele sofreu dentro de uma prisão. Então, imagine quantos sentimentos, né, deveria ter acontecido ou sido criado no coração desse jovem. De uma forma injusta, ele está esses anos todos sofrendo. Mas é interessante que, em meio a tudo isso, nós podemos ver a vida de José como alguém fiel, sabe? Que nós podemos tirar exemplo deles para nós que somos jovens hoje, né? Ou para a juventude de hoje, a sermos fiéis também a Deus em qualquer circunstância, em qualquer cultura, né, que estejamos. No capítulo 39, nós vamos ver algumas lições que nós podemos tirar. A primeira lição da fidelidade de José é que a fidelidade, ele era não só apenas fiel a Deus, mas com relação ao Potifar, tudo aquilo que ele administrava, né? Ele foi fiel a ele, ao seu patrão. Então, era como no trabalho dele, no trabalho que ele exercia, ele era fiel naquilo que ele fazia. Veja comigo o versículo 4 do capítulo 39. Diz o seguinte. Versículo 4 do capítulo 39. Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou aos seus cuidados a sua casa e lhes confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Então, aqui, nós podemos perceber que Potifar, ele percebeu que José era diferente dos jovens que estavam na prisão, daqueles escravos. E o que chama a atenção, né, desse homem poderoso lá no Egito era que ele era uma pessoa fiel, ao ponto dele depositar tudo que ele tinha nos cuidados, né, de José. Então, é muito importante, sabe, a fidelidade com relação àquelas coisas que nós administramos, né? Seja seu trabalho, a função, alguma função que você recebeu e você está exercendo. É muito importante, é fundamental quando se vê na nossa vida a fidelidade. Foi isso que Potifar observou na sua vida, né? Que ele era uma pessoa fiel. Imagine que você tem bastante bens e você precisa de alguém para cuidar desses bens. Você vai pegar e colocar na mão de alguém que é infiel, que você sabe que vai lesar você? Você não vai, não é? Mas todos esses pontos que nós vamos ver, eu queria que você pensasse que por trás de tudo isso havia a fidelidade, né, de José para com Deus. Deus sabia, Deus conhecia o coração dele, por isso que Deus usou ele de uma forma muito grande no Egito, né? Por isso que ele é esse exemplo para mim e para você de fidelidade. Quando você chega no versículo 7, por exemplo, versículo 7, ele vai dizer assim: e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-me comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora.
porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então, a fidelidade aqui na vida de José, a gente vê que ele era fiel a Deus e, novamente, ao seu Senhor, só que agora de uma forma diferente, né? Agora, a fidelidade dele tinha a ver com a sua esposa. Então, imagine, talvez a maioria dos homens hoje, né, provavelmente ficaria muito feliz em atender um convite sexual de uma mulher dessa forma. Talvez muitos homens iam se alegrar com isso, né? Mas José não. Por quê? Porque José, ele era fiel a Deus, sabe? Ele era temente a Deus. E também fiel, sabendo que aquela mulher não era a sua esposa, que ela era casada e ele não podia ter um relacionamento desse. Ele foi fiel, né? É muito diferente da sociedade que nós vivemos hoje, que tem comunicado que, muitas vezes, o relacionamento não tem problema, né? Quando em um jovem fazer sexo com qualquer pessoa, seja ela amigo, namorado, e etc, e etc. Hoje está uma coisa banal na nossa sociedade com relação a esse princípio. Mas José, ele nos ensina a sermos fiéis, sabe? A saber que esse tipo de atitude não se pode. Então, imagine, ele está fora da sua região, longe de sua família, não é? Ele tinha uma posição elevada, ele poderia pensar, qual é o problema, né? Eu ir numa diversão, num momento aqui, talvez suprir os prazeres da minha vida, da minha carne, né? Mas a gente percebe que José, ele foi fiel, né? E é esse tipo de jovem que Deus quer usar, sabe? Jovens que honrem o seu nome, né? Jovem que realmente eleve o nome de Deus aonde ele vive, com as pessoas que ele convive. A terceira ideia que nós podemos ver na vida de José se encontra agora nos versículos 21, se você puder ir lá comigo, 21, diz assim, versículo 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Então, aqui nós aprendemos, né, a fidelidade na prisão. Então, imagine, você está numa prisão e você foi preso injustamente, que a gente já viu nos versículos anteriores. Ele não cometeu aquilo que aquela mulher tentou ele, e por causa disso, né, foi inventado um falso e ele sofreu, está na prisão. E na prisão, mesmo acusado de algo muito grave que ele não fez, por causa do seu procedimento, da sua fidelidade, o que é que acontece? Ele recebe, sabe, a oportunidade de ter a confiança, né, do responsável daquela prisão. Então, veja como é importante o testemunho, né, o exemplo de vida, quando nós somos fiéis. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui é que a minha fidelidade e a sua fidelidade a Deus, isso não isenta a minha vida nem a sua da gente passar por problemas, por dificuldades, né? Eu posso pensar, eu sou fiel a Deus, mas cadê que Deus... por que Deus permite eu passar, né, por essa pandemia, minha família, de repente, né, a ser contaminada? Por que Deus permite isso? A gente sabe que a nossa devoção a Deus não nos isenta disso. E muitas vezes, nessa vida, sabe, para aqueles que são fiéis, aí é que as coisas muitas vezes ficam difíceis. Porque a nossa fidelidade vai incomodar a vida
das pessoas. Vocês lembram, não só no caso de José, mas vocês lembram de Daniel? A vida de Daniel incomodava aquelas pessoas que estavam ao seu redor, ao ponto de criar leis, de inventar situações para que ele fosse fiel. Mas a gente lembra, né? No início lá de Daniel, capítulo 1, ele não quis se alimentar com aquela comida que era sacrificada a ídolos, e ele sabia que isso desagradava a Deus, então ele não foi com a maioria, não é? Ele não se amoldou aos padrões lá da Babilônia. Não, ele não fez isso. Ele se recusou a fazer isso por fidelidade a Deus. A gente sabe disso. E a gente sabe, né, olhando para a vida de Daniel, que ele tinha um futuro imenso. Ele foi chamado, né, usando a figura de linguagem, para estudar na maior faculdade da Babilônia. Ele tinha o melhor emprego, certo. O melhor emprego ele tinha a melhor alimentação da Babilônia. E ele recusou tudo isso por fidelidade a Deus, né? Então, a fidelidade é muito importante, sabe? E, assim, jovens fiéis, eles são usados por Deus de uma forma grandiosa, assim como nós estamos vendo, né? A vida de José, também a vida de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa, né? Fidelidade. Colocaram lá uma fornalha, né? Que aqueceu várias vezes mais, e eles estavam em um dilema. Se eles realmente desobedecessem a Deus, né? Eles poderiam cair ali. E se eles desobedecessem o rei, eles poderiam, na verdade, né, cair ali se desobedecesse aquele rei, mas eles continuaram, né? Vocês lembram o que ele falou? O que eles falaram? Olha, se Deus quiser, ele nos tira dessa situação. Mas se ele não quiser, mas a gente não vai ser infiel a ele. Porque é fácil, muitas vezes, ser fiel a Deus quando tudo vai bem para o nosso lado, né? Quando a vida vai boa. Quando tudo dá certo. É bom, aí é mais fácil ser fiel. Mas eles estavam ao ponto de perder suas vidas, e de uma forma, né, dolorosa. Mas, mesmo assim, eles foram fiéis. Aqui é com José também, é dessa forma. José, para a gente concluir o ponto, né, o primeiro ponto da fidelidade na vida de José, nós podemos, por exemplo, ir para o capítulo 45. No 45, nós vamos ver a fidelidade de José para perdoar tudo e a todos, e ainda ser generosos com aqueles que fizeram tanto mal para ele. Tudo isso envolve a sua fidelidade a Deus. Mas, sabe, você pode pensar, mas espera aí, José não era uma pessoa que tinha facilidade de perdoar, né? José era uma pessoa fiel em perdoar, por quê? Porque ele não tinha muita dificuldade no seu coração, né? Mesmo diante de tudo que aconteceu com ele, mas ele não guardava muito rancor. Você quer ver que ele guardava rancor? Antes do 45, abra no 41. Abra no capítulo 41. Veja como José se sentia nesse momento. Capítulo 41, no versículo 50, ele diz assim, ó: antes dos anos de fome, Azanate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, presta atenção, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento de toda a casa do meu pai. Então, imagine, o nome do seu primeiro filho foi Deus me fez esquecer tudo o que eu passei na casa dos meus pais. Então, veja que, ao colocar o nome do filho, José, ele está representando aquele filho, toda a mágoa que ele tinha da casa do seu pai. Quando ele lembrava da casa do pai, eram lembranças ruins,
não eram lembranças boas. Eram lembranças ruins, porque fizeram muito males a ele. Não é? A gente sabe todas as coisas que os seus irmãos fizeram. Então, quando ele lembrava lá da sua casa, não eram lembranças boas. Inclusive, o nome do seu filho tem a ver com isso, com as lembranças que ele tinha do seu passado. E sabe, por sermos jovens, muitas vezes, não é? Às vezes a gente traz também algumas mágoas da nossa casa, da nossa família, não é? Algo que nossos pais nos fizeram. Recentemente eu vi uma pesquisa que me deixou muito desanimado, né, com a pesquisa. Essa pesquisa falava que 80% dos traumas dos filhos vem do pai homem. O pai homem, né, tem a capacidade, muitas vezes, de traumatizar os filhos. Mas tudo bem, né? Eu provavelmente tive vários traumas por causa do círculo vicioso, muitas vezes, nosso lar, né? Nossos pais, eles dão para nós o que eles recebem. A educação que eles receberam, eles transmitem para nós, porque ninguém pode dar o que não tem, né? E eles receberam aquilo, eles passam aquilo para a gente como se fosse a verdade absoluta, né? A verdade absoluta. Mas nós temos a capacidade e a ajuda de Deus, por sermos cristãos, de quebrar esse círculo, de quebrar esse sentimento ruim, muitas vezes, que a gente traz da família, assim como ele, né? Se sentindo, lembrando da sua família de uma forma rancorosa, sabe? De uma forma dolorosa. Aí, quando ele vai falar do segundo filho, veja o que ele diz. Ao segundo filho, versículo 52, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra aonde eu tenho sofrido. Então, veja os sentimentos de José aqui. Quando ele pensava na sua família, era só sofrimento, coisas ruins. Aí, quando ele pensava no lugar que ele estava, lá no Egito, mesmo sendo uma potência, o cara que assinava o cheque em branco, ele se sente dessa forma, né? Dolorido, magoado. Mas quando a gente chega no capítulo 45, nós vemos isso mudar na vida dele. Ele consegue perdoar os seus irmãos. Veja lá, 45, versículo 3. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguia responder-lhe. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Então veja que agora, né, Deus começou a trabalhar no coração de José. Então talvez até esse ponto José ainda sentia muita mágoa das lembranças que ele tinha, tanto da sua família como do lugar que ele estava vivendo. Ele não queria, provavelmente, estar ali. Ele queria estar com a sua família. Ele queria que fosse tudo diferente. Mas ele estava pronto para perdoar a sua família. Veja versículo 14. Versículo 14. Então ele se lançou chorando sobre os seus irmãos, o seu irmão Benjamim, e o abraçou e o beijou. Também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Então, aqui a gente vê ele sendo curado, né, desses sentimentos ruins que havia. Então, por que eu estou falando sobre esse ponto? Porque isso é importante para sermos usados por Deus. Porque muitas vezes, sabe, a nossa vida é emocional. Por causa das nossas emoções, a gente não consegue ser usado por Deus, porque essas emoções são tão fortes na nossa vida que nos atrapalham muitas vezes. Mas na vida de José, ele tirou tudo isso.
né? Mesmo sentindo que é normal, é comum se sentir dessa forma, se sentir magoado por algo que alguém nos faz, mas nós precisamos, com a ajuda de Deus, saber lidar com essas coisas para que a gente possa vencê-la e sermos fiéis a Deus com relação aos nossos relacionamentos. Imagine alguém que Deus quer usar, alguém que não sabe resolver as questões de relacionamento. Talvez fica mais difícil para Deus usar alguém que não sabe se relacionar, que é rancoroso, que fica magoado por qualquer coisa, não é? Que deixa esses sentimentos, muitas vezes, invadir a sua vida. Então, a fidelidade para perdoar. Eu não estou dizendo que perdoar é fácil, porque perdoar é difícil, não é fácil. Mas com a ajuda de Deus, José conseguiu. E nós podemos conseguir também. Para a gente adiantar mais um pouco, por causa do tempo, e aí, quando alguém quiser me parar, pode falar se eu não parar, tá? Por causa do tempo. Mas a segunda ideia sobre um jovem usado por Deus, Deus quer usar jovens que assumem responsabilidade. Deus não vai usar jovens irresponsáveis, que não têm responsabilidade com a sua obra. Não vai. Deus vai usar jovens responsáveis, jovens que são fiéis e são responsáveis. Veja comigo, abra comigo agora em 1 Timóteo. 1 Timóteo. E aí eu vou na passagem, tá? Não vou dar aula de contexto e tal. Vou na passagem para a gente falar um pouco da passagem. Capítulo 4, versículo 12. Ele diz, no versículo 12, ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. E não negligenciei o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de irmãos, das mãos dos presbíteros. Então, jovem que assume responsabilidade, né? A gente sabe que Timóteo é um jovem responsável, foi um jovem responsável. Ele assumiu responsabilidades. E é interessante porque os textos que falam, por exemplo, né, como esse que a gente leu, e aquele que fala não para ele fugir das paixões da mocidade, né? Não despreze a sua mocidade. Essas expressões, mocidade, no contexto da época, né, se referia a alguém que tinha em torno de 20 a 40 anos. Essa expressão mocidade traz essa ideia. Então, Timóteo era um jovem, assim dizendo, né? Talvez um jovem adulto, como é essa sala. E esse jovem, ele assumiu as responsabilidades que Deus colocou nas suas mãos. Então, todos vocês, todos nós, né, nós temos que assumir as responsabilidades que Deus nos concede no reino para que nós possamos ser usados. Infelizmente, sabe, nem todos vão ser usados na obra de Deus. Nem todos que são cristãos vão ser usados por Deus. E não é porque Deus não queira usar. Não é porque Deus faz acepção. Não. É porque Deus, ele chama, ele quer usar pessoas, além de fiéis, pessoas responsáveis, que assumem o compromisso, que têm responsabilidade com a sua obra. E nós precisamos entender isso. Sabe, há muitos anos, né? Desde que eu era jovem, eu sempre ouvi
pessoas dizendo que a juventude não quer assumir responsabilidade, eles são irresponsáveis, não dá para usar, os jovens são o futuro da igreja, né? Mas, na verdade, eu penso que é totalmente diferente, né? O jovem é o presente da igreja e eles precisam, sabe, ser desafiados a assumir responsabilidades. Você precisa entender isso, que para ser usado por Deus na obra, você tem que assumir responsabilidades, você tem que ser responsável com aquilo que Deus vai colocar na sua mão. Então, vamos ver alguns exemplos na vida de Timóteo com relação à responsabilidade. Por exemplo, a gente pode ver que ele foi convocado a ser diferente e ainda seguir os bons exemplos, né? A gente pode ver isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 a 14, tá? Eu vou citar alguns sem ler para a gente ganhar tempo. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade de, como jovens cristãos, nós precisamos seguir bons exemplos. Precisamos ter bons exemplos. Se nós abríssemos lá em Atos, capítulo 16, versículo 2, se referindo lá a Timóteo, talvez os primeiros momentos que a gente tem, os primeiros textos que falam sobre Timóteo, Timóteo tinha uma ótima reputação, desde cedo. Sabe? Ele ultrapassava as dúvidas das pessoas. Nessa época, nessa região, lá em Listra e também em Cônia, nós não víamos as pessoas dizendo assim, ele é irresponsável. Não, ele era alguém admirado. Ele era um exemplo de jovem nessa região que eu falei. Então, essa coisa de que jovem irresponsável, que jovem não faz nada direito, que não tem responsabilidade, nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Nós somos jovens, mas somos jovens cristãos. E Deus quer usar eu e você, e na obra de Deus, ele vai usar os responsáveis. Aqueles que realmente, sabe, assumem aquilo que Deus colocou nas suas mãos, seja um dom, seja um talento, né? Seja uma área da igreja para você servir, e ele vai usar você. Então, Timóteo, ele era assim, ele seguia os bons exemplos. Ele não ia com a maioria, né? Não se acostumava, ele não imitava os maus exemplos das pessoas. Não, mesmo numa sociedade parecida com a nossa. Mas ele continuava sendo um exemplo. Ele foi convocado por Paulo para ser puro, para viver uma vida pura numa sociedade onde a pureza não era valorizada. Entende? Então, a mesma coisa é hoje, né? Nós precisamos ser jovens e desenvolver em nós a pureza, assim como Timóteo, para que Deus possa nos usar cada vez mais. Devemos fugir de situações que nos levam à impureza, ao pecado. A gente sabe de uma coisa, não se pode evitar a tentação. Você pode estar dentro de um quarto sozinho, um quarto escuro, você pode ser tentado. Nós não temos como fugir. Você vai para um monte, vou fugir para um monte para não ser tentado. Eu vou lá descer o mais profundo que eu puder para não ser tentado. Você não vai, a tentação você não pode evitar, tá certo? Mas nós podemos evitar cair na tentação. E Timóteo, ele era assim. Ele desenvolveu a pureza na sua vida. Ele ficava longe, daquilo que atrapalhava o seu desenvolvimento no relacionamento com Deus. A gente vive num mundo imoral, sabe? Um mundo que não valoriza a moralidade. A gente tem visto cada vez mais se torna banal, o sexo da forma errada, corrupção. Essa semana eu estava em um mercado e o cara me deu R$10 de troco a mais. Eu fui devolver, ele queria brigar comigo, que eu acho que ele não estava entendendo.
né? Eu fui devolver e dizer para ele, olha, você me deu R$ 10 a mais. E ele não queria receber. Eu falei, não, mas eu não vou levar porque é seu. Então, a gente vive num mundo assim, que é comum, sabe? Você lesar os outros. Isso é uma coisa comum, a corrupção, né? A gente vê aí na política, virou uma coisa banal. O político é sinônimo de corrupção. E nós que somos cristãos, né? Nós que somos cristãos, a gente deve ter um padrão de vida, sabe? Talvez esse é o grande momento de agirmos dessa forma para que a gente possa atrair as pessoas, para que as pessoas possam nos ouvir pela nossa maneira de agir e de viver de uma forma correta, né? Então, Deus, ele quer compartilhar a sua obra com jovens que querem, que se desenvolve a pureza, né, na sua vida, desenvolve a santidade. Esses jovens que Deus quer usar. Você olha quantos jovens Deus usou na Bíblia, né? A gente está falando aqui já há alguns minutos, eu falei de José, falei de Daniel e dos amigos, né? Estou falando de Timóteo. A gente poderia falar mais de uns 5 ou 6, entende? Então, Deus, na verdade, ele quer usar todos nós, todos vocês. Mas, para isso, a gente precisa compreender. Timóteo também, né? Ele foi convocado para que ele pudesse pregar o evangelho, né? Então, às vezes, nós pensamos numa congregação que tem evangelistas, por exemplo, pastores, que só eles têm que fazer esse trabalho, né? Nós que somos jovens, não é nosso trabalho. Nosso trabalho é a reunião de jovens, né? Fazer uma festa de jovens ali. Não. Você foi chamado para pregar o evangelho, seja abrindo a palavra de Deus, seja com seu comportamento, né? Mas a gente sabe que seu comportamento vai levar você a abrir a palavra de Deus para alguém que vai se interessar por Deus por causa da sua vida. Então, vocês foram chamados para pregar o evangelho. Não é só aqueles que fazem o AME, né, que têm a responsabilidade de pregar o evangelho, porque estão numa missão. Não, todos nós. Cada jovem. Agora, imagine como seria a realidade da igreja brasileira se cada um de nós exercêssemos a função de pregar o evangelho. Agora, claro, a gente sabe que para pregar o evangelho, eu preciso conhecer o evangelho, né? Na leitura que nós fizemos sobre a vida de Timóteo, né? No capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 e 13, no versículo 13, Paulo vai exortar Timóteo, né, a ler as Escrituras, a exortar os irmãos e a ensinar as Escrituras. Só naquele versículo 13, né, daria um esboço de um sermão. 3 ideias ali. Então, nós, como jovens, a gente precisa, né, nos empenhar na leitura, talvez não como no contexto lá, talvez, que era no templo e tal, mas nós temos que ter o conhecimento das Escrituras, precisamos exortar nossos irmãos e amigos que estão ao nosso redor, quando eles cometerem erro. Não estou falando condenar, não estou falando julgar, estou falando exortar, né? Chegar para aquela pessoa e dizer, olha, você já viu o que Deus ensina sobre isso? Ou com seu comportamento também você poder falar daquilo. Então, nós precisamos desempenhar essas qualidades, essas atitudes na nossa vida. São esses jovens que Deus quer usar. Por causa do tempo, eu vou falar o terceiro ponto e vou só citar as situações, né? Deus quer usar o jovem. Para o jovem ser usado por Deus, ele precisa ter amizades espirituais. Se a gente for olhar ainda na vida de Timóteo, né? Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 4, Timóteo tinha amigos com os quais ele podia compartilhar sua vida, sua fé, falar sobre as suas dúvidas, sobre as suas fraquezas, né? Compartilhar a sua vida. Então, é muito importante, além dessas coisas que nós falamos, né? Que você e eu, que nós possamos desenvolver amizades espirituais. Claro,
vamos ter amizades que não são espirituais, porque nós queremos trazer aquelas pessoas para Cristo. E por isso precisamos nos aproximar delas. Mas é importante termos amigos que nos ajudam, sabe? Que faz você crescer, que faz você se dedicar a Deus, que faz você buscar a Deus. Nós precisamos ter disciplinas pessoais. A gente sabe que a juventude, né? O que as pessoas pensam do jovem é que jovem é indisciplinado, que jovem, como eu já falei, ele não quer assumir responsabilidade. Mas nós precisamos mudar esse quadro, principalmente no contexto da igreja. E para isso nós precisamos ter disciplina, né, na nossa vida. Timóteo teve que fazer um esforço imenso para que ele, né, pudesse ser usado por Deus de uma forma a inspirar você e a mim. Não foi tão fácil para ele, mas ele teve que se dedicar, ele tinha uma disciplina pessoal para realmente realizar aquilo que Deus o chamou. E, por último, você tem que desenvolver o seu dom, né? O contexto de 2 Timóteo se encontra no capítulo 1, versículo 6, quando ele convoca Timóteo, né, a não deixar morrer o dom que ele recebeu, a reavivar o dom, né, que ele recebeu com imposição de mãos. Paulo exorta ele a isso, reavive, porque talvez era um momento na vida de Timóteo que ele estava um pouco desanimado. Ele precisava dessa exortação de Paulo. E nós precisamos também, né? Você precisa entender, você jovem, você que faz parte do corpo de Cristo, você recebeu um dom. Se você não conhece ainda, você precisa buscar isso. Você precisa descobrir isso, sabe? Pergunte a pessoas mais experientes, fale com os líderes da congregação, né? Com pessoas que podem ajudar você para que você possa descobrir o seu dom, que você possa exercer seu dom espiritual para o crescimento do corpo, o crescimento da igreja. Então, Timóteo era um jovem semelhante a milhares de outros jovens que estão todos os dias, né? Ou todas as semanas, muitas vezes na congregação, na aula dominical, nas ruas, mas ele foi diferente dos demais, sabe por quê? Porque ele assumiu a responsabilidade que Deus deu para ele, através do apóstolo Paulo. E por causa disso, ele fez a diferença. Então, eu quero desafiar vocês a serem jovens fiéis, como José, a assumir responsabilidade, como Timóteo, e eu convido você a ser um cooperador da obra de Deus. Não queira ser simplesmente um jovem da igreja, seja um cooperador com a obra, né? Deixe Deus trabalhar na sua vida. Seja fiel a Ele, desenvolva a santidade na sua vida. Seja alguém que assume responsabilidade. Quando alguém perguntar, temos isso para fazer, sabe? Seja o primeiro a assumir a responsabilidade, para que Deus possa usar você grandemente. Que Deus nos abençoe.